Fala pessoal, mestre Red Pill na área. Bom, a inversão de valores na sociedade atual. Bom, eu tenho notado aí um aumento da inversão de valores. O que é certo está passando a ser errado, o que era errado está passando a ser certo. Então a gente tem a exaltação, a celebração da vulgaridade. O vilão passa a ser o mocinho passa a ser o vilão. A exaltação do fracasso. Mas qual o objetivo? Qual o pano de fundo? Qual o objetivo disso? Lenin, o decálogo de Lenin falava o seguinte, que tinham que corromper a juventude, tinham que desmoralizar religiões, que eles tinham que destruir a família, porque a família é o núcleo da sociedade. A ordem era o seguinte: você cresce, vira adulto, você foi educado pelos seus pais, os seus pais passaram para você os valores nos quais ele acreditava, na religião que eles tinham, seja ela qual fosse. Eles te educavam com princípios, limites. Você crescia com aquela educação, muitas das vezes rígida. Você vê que até isso foi criminalizado. Aquela famosa palmada que você levava do teu pai quando você fazia uma besteira. Então eles foram destruindo esses alicerces. Quer dizer, hoje você não pode impor muita disciplina para o seu filho. Em 1990, acho que em 90 ou em 80, um marco da televisão brasileira foi a TV Mulher, que ensinava a liberdade sexual feminina. Teve uma novela que foi a Regina Duarte que fez, que acho que era, não sei se ela era uma mãe solteira. Eu sei o seguinte, que eles foram embutindo isso na mente das pessoas durante anos. Porque o comunismo, ele não tem pressa. Ele trabalha a longo prazo. Mas qual era o objetivo? O objetivo era destruir a célula máter da sociedade, a família. Porque a partir do momento que eu tenho um filho e passo meus valores que eu aprendi com meus pais, que eles aprenderam com meus avós, eu não deixo o Estado ensinar para ele, porque ele já vai ter aprendido. E ele vai crescer, vai ter filhos e vai passar o que aprendeu para os seus filhos. Então, fazendo com que a pessoa se torne cidadão, se torne independente, tenha juízo de valor, tenha senso crítico, sabe o que é certo e o que é errado. Mas aí o que foi feito? E a gente agora, eu acho que a gente está indo para o ápice da inversão de valores. Primeiro, eles estimularam as mulheres a ter liberdade sexual. Hoje a gente tem uma multidão de mães solteiras. Filhos criados sem a presença masculina de um pai. Isso é machismo? Não. Porque a presença masculina de um pai vai dar disciplina, ele vai aprender o que é respeito. Aí você, hoje tem a multidão de mães solteiras. Hoje você tem a sexualização precoce. Então você vê como é importante a cultura numa sociedade. Uma cultura não corrompida, uma cultura não esquerdista, uma cultura. Você vê como é importante, como nos faz falta hoje. Aí houve a guerra cultural,
a esquerda, o comunismo se filtrou no meio culturais. Aí você tem essa lavagem cerebral que foi feita na sociedade. Hoje você tem uma sociedade, uma geração nova de pessoas fracas, pessoas sensíveis, pessoas que tudo se sentem oprimidas pelo sistema patriarcal, aquele discurso todo, que na teoria é muito bonito, mas na prática a gente vê totalmente uma realidade paralela, né? Então, prezados, hoje a gente vê a exaltação da vulgaridade, por exemplo, a Anitta. A Anitta, qual é o trabalho dela? Qual é a música dela que marca? Você não tem. É chão, 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 sobe, 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 desce, 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 vai para um lado. Só besteira. E os similares dela são a mesma coisa. Se perdeu-se aquela criatividade, aquelas músicas, por exemplo, Legião Urbana. Você não exaltava, você não era fã do Legião Urbana porque o Renato Russo era gay. Não tinha isso. Mas o talento do cara. Não sei se é Faroeste Caboclo, são 180 versos. Não tem um refrão. Acabou. Não vai se ter uma nova Legião Urbana, um novo Engenheiros do Havaí, um novo Nelson Gonçalves. Não vai ter. A tendência é piorar. Por quê? Porque o objetivo, no final, é destruir a família. Por que surgiu o movimento MGTOW, a Red Pill? Por quê? É um antídoto ao veneno imposto por eles. Porque como é que o cara hoje vai casar? Um monte de leis feministas. Se você estiver namorando, se você tiver muita ligação com a mulher e ela provar isso depois de 2 ou 3 anos, um juiz pode achar que foi uma união estável e você ter que indenizá-la. Então é muito complicado. Hoje, por o cara ter relações com a mulher, o cara tem que filmar, gravar o áudio para provar que não fez de forma consensual. Então tudo é muito complicado hoje em dia. Mas um dos problemas hoje é que a maioria das pessoas estão alienadas. Elas estão vendo o vizinho se ferrar, estão vendo as coisas acontecer, mas acham que com elas nunca vai acontecer. A Bíblia mesmo fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? É tudo. Hoje você tem que estar ciente de tudo. As informações a cada 6 meses elas dobram no mundo. Então você tem que ficar atento a tudo. Você não pode se alienar, ficar só em barzinho bebendo, futebol. Irmão, você tem que estar ciente de tudo. Até mesmo para a tua evolução pessoal, financeira e emocional. E para se preservar. Porque hoje em dia não está fácil. Hoje em dia está complicado. Você não pode se deixar se levar pela manada. Senão você pode quebrar a cara lá na frente. Então essa inversão de valores é muito complicado. Mas isso é um processo que vem de anos de infiltração nas faculdades, na cultura, nos meios de comunicações. Teve um período no início do ano 2000, nunca se ouvia falar de direita no país. E vou te ser sincero, ainda não tem direita no país. A gente tem pessoas simpatizantes à direita. Tem pessoas simpatizantes à direita. Mas não temos uma direita estabelecida. Não temos. Conservador. Não temos.
Temos pessoas simpatizantes ao conservadorismo e muitos também se aproveitando no discurso. Então, é um processo que, se começar hoje a mudar, leva 20 anos. Para o meio masculinista, cada dia vai ficar pior. Por quê? Porque a quantidade de manginas, de betas, de pessoas que se deixam levar é muito grande. É muito grande. E a tendência é piorar. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento. Essa inversão de valores não é boa para a sociedade. Não é boa. E você tem que ter muito cuidado. Procura nunca se basear numa opinião de alguém. Procura sempre pesquisar, estudar, ver se aquilo é verdade ou é história, não é mentira. A gente tem que ficar muito atento. Principalmente aos líderes políticos. Qual é a história desse cara? Esse cara sempre falou isso? Ou ele muda conforme o vento? Ou ele muda conforme a situação? Qual o passado desse cara? Esse cara já foi envolvido em corrupção. Você tem que ver tudo isso, cara. Não adianta ir na emoção. A emoção ferra o mundo há séculos. Não pode ir na emoção. Vai entrar no relacionamento? Meu irmão, faz os filtros. Eu vou fazer um vídeo aqui dos filtros de relacionamento. Tem que ter cuidado. Ficar só às vezes é complicado, mas você hoje em dia tem que ter muita sabedoria, analisar bem. Porque hoje em dia um passo errado, você se ferra por muito tempo. E o prejuízo é muito caro. Pega essa Red Pill aí.